programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc apresenta o especial 4 décadas da Política Nacional de Meio Ambiente, Avanços e Desafios. Quais são os avanços e desafios da Política Nacional de Meio Ambiente, que completou em agosto de 2021 4 décadas? Como esta política dialoga com outras leis ambientais? Neste período, o que pode ser destacado na área do direito ambiental? Essas questões são abordadas neste episódio especial do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc, que tem como convidado o jurista e escritor Edis Milaré, doutor em Direitos Difusos e Coletivos, com concentração em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em sua trajetória profissional, foi responsável pela criação da Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo em 1985. É ex-secretário do Meio Ambiente do Estado e autor de várias publicações na área, entre elas O Direito do Ambiente, a Ação Civil Pública após 35 anos, em 2020, 30 anos da Constituição Federal e o Direito Brasileiro de 2018, e Infraestrutura no Direito do Ambiente, entre outros. Seja bem-vindo, Dr. Edis Milaré, ao programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. Esse tema de hoje é super importante, que é sobre os 40 anos da Política Nacional de Meio Ambiente. E a primeira pergunta que eu dirijo ao senhor, em sua avaliação, quais são os aspectos mais relevantes na Política Nacional do Meio Ambiente que devem ser destacados? Em primeiro lugar, Sucena, uma boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de estar conversando com uma jornalista tão importante aí nos meios, os jurídicos, inclusive, não é? O ambientalismo. E nós tivemos, Sucena, neste mês de agosto, início de setembro, uma maratona aí de eventos em comemoração ao 40º aniversário da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, não é? E tivemos a oportunidade, nesses eventos, de ressaltar com bastante intensidade a excelência desse diploma legal, que, a meu ver, ele inaugurou aquilo que eu poderia chamar de o iluminismo na evolução da legislação ambiental brasileira. Por que iluminismo? Porque nós experimentamos em nossa história, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a década de 80, um verdadeiro apagão em termos de evolução legislativa. Salvo em alguns determinados momentos, foram quase 5 séculos de obscurantismo, sabe? Na década de 30, houve aí o nascimento de um código florestal, o código de 34, um código de águas, tivemos a lei de proteção do patrimônio cultural de 37, em 1940 tivemos o Código Penal, que já trazia umas preocupações de natureza ambiental para a legislação, e de uma forma até mais intensa na década de 60, quando tivemos o Código Florestal de 65, na época, em 67, o chamado Código de Caça, né, que hoje é Lei de Proteção à Fauna, o que mostra um progresso aí nessa questão ambiental, ou seja, nós não estamos a tratar de uma lei que tenha um foco em cima de uma atividade que pudesse ser importante para o homem, como a caça, mas nós estamos a tratar, na verdade, de uma lei que cuida de proteger a fauna brasileira. Tivemos um Código de Mineração, a lei de 79, que trata do parcelamento urbano, mas afora esses esparsos diplomas legais, até o final de 1980, nós vivemos efetivamente num obscurantismo. Eu falo até o fim da década de 80, por quê? Porque em 1972 começou a haver uma abertura
na questão da evolução da legislação, quando se realizou em Estocolmo a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, na época chamado meio ambiente humano, né? E nessa conferência nasceram alguns avanços importantes, como a criação do PNUMA, lá o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Criou-se, naquela oportunidade, o Dia Mundial do Meio Ambiente, a ser comemorado no dia 5 de todos os anos, e, fundamentalmente, uma declaração, a Declaração de Estocolmo, composta por 26 princípios que foram verdadeiros dogmas em termos de uma gestão e uma defesa adequada do meio ambiente. Então, a Conferência de Estocolmo foi como que um clarão naquele obscurantismo e que teve reflexo no Brasil de forma muito intensa. Por quê? Porque em Estocolmo nosso país defendeu à frente dos terceiro-mundistas, né, um crescimento a qualquer custo, dizendo: vinde a nós a poluição, que mais vale a poluição suja do que a miséria limpa, e coisa assim do tipo, né? E que ocasionou uma avalanche de empreendimentos sujos aqui em nosso país, por conta de nós termos apregoado lá que preferimos a poluição suja. Então, por conta disso, o Brasil teve que reagir a esse aporte de empreendimentos sujos, né? E criou-se, então, como uma espécie de resposta, logo no ano seguinte, em 1973, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, capitaneada pelo grande ambientalista, né, guru de todos nós, professor Paulo Nogueira Neto, né, que conseguiu, à frente da SEMA, que foi o embrião do atual Ministério do Meio Ambiente, conseguiu desenvolver um trabalho muito bom, dada a expertise dele como formado em Direito, formado em Biociências pela Universidade de São Paulo, era um industrial de sucesso, né? E que teve um trânsito naquela época junto aos responsáveis pelo regime militar então imperante, não é? E que se conseguiu então, dentro daquele regime de exceção, se aprovar uma lei como esta, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, exatamente no dia 31 de agosto de 1981. Então, eu disse que o apagão foi até 1980, o obscurantismo, porque a partir de então, de 81, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, me parece que nós inauguramos, em termos de evolução legislativa, um iluminismo, uma nova fase. E, no Brasil, nós podemos dizer que a legislação ambiental se torna mais eficaz, mais consentânea com as nossas realidades em 1981. E é a partir daí que eu costumo dizer e repetir sempre, é que nasce o direito ambiental brasileiro. Por quê? Porque, entre tantos méritos que teve esta lei, um deles foi de tratar de uma forma sistematizada a questão da legislação ambiental, que até então nascia segundo o influxo ou as necessidades do momento, né? E para atender não ao meio ambiente considerado como um patrimônio público da sociedade, mas para atender o meio ambiente como necessário, como até então se entendia, para satisfazer as necessidades, os interesses econômicos, né? Então, a lei de 81 teve esse grande mérito. Ela vem e para com aquela visão pulverizada da nossa legislação, ela, vamos dizer assim, rechaça essa visão pulverizada e cria um sistema, não é? Cria uma política. Então, se fala hoje no SISNAM, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esta lei traça uma série de diretrizes, traça uma série de conceitos, arrola uma série de instrumentos para o desenvolvimento de uma política ambiental no país, né? Então, o grande mérito dela foi, inicialmente, de
renunciar àquele período de pulverização das leis e tratar do assunto de forma mais orgânica, mais sistêmica, não é? E trouxe, assim, uma série, Sucena, de benefícios que, se você me permitir, eu falaria de forma muito, muito rapidamente. Lá no artigo 2º, parágrafo 1º, quando ela foi dizer o que entendia por meio ambiente, ela definiu que o meio ambiente é patrimônio público a ser necessariamente protegido para usufruto da comunidade, da coletividade, né? E ela influenciou, então, a Constituição Federal, que, nas suas pegadas, vem e diz no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente, bem de uso comum do povo. Então, foi ela que inspirou a Constituição a dizer que meio ambiente não é bem do Estado. Meio ambiente é patrimônio da sociedade. Por isso que o Estado tem como guardião-mor o dever de proteger, mas ele não pode prescindir da participação da sociedade organizada nessa defesa, porque toda vez que se interfere no meio ambiente, nós estamos interferindo em bens que pertencem a todos e a ninguém em particular. Muito menos não se trata de bem do Estado. O Estado é um guardião, mas que precisa contar com com o nosso aval, não é, para que se façam interferências no meio ambiente. E esse eu acho que foi um grande avanço por se tratar o meio ambiente de uma forma holística, de uma forma global, sistematizada, orgânica, não é, e não pulverizada. O outro foi a aderência que fez a um sistema de responsabilidade, independentemente de culpa, né? Ela traz lá no artigo 14, no seu parágrafo 1º, 2 avanços muito significativos, dizendo que a partir de 81 ficava o poluidor ou o predador obrigado, vejam, independentemente de culpa, a proteger o meio ambiente, não é? E os terceiros que possam ser afetados pela atividade do poluidor, né? Então, veja, defender o meio ambiente e os terceiros afetados, independentemente de culpa. Não adianta o empresário, o empreendedor ou o predador vir dizer, olha, eu estou agredindo o meio ambiente, mas eu conto com licença da autoridade, tal. Quer dizer, não se importa essa visão com a saúde, por exemplo, das pessoas. Então, vem a lei e diz, olha, você tenha ou não tenha culpa. Se você estiver agredindo um bem que é importante para a cidadania, você tem que se responsabilizar por ele, tenha ou não tenha culpa, instituindo, portanto, um regime objetivo de responsabilidade que foi uma guinada muito grande naquilo que nós assistimos ao longo de quase 5 séculos e que possibilitou um avanço muito grande. Por quê? Porque, além da responsabilidade independente de culpa, nesse mesmo parágrafo 1º, o legislador disse que, a partir daí, ficava legitimado, ou seja, autorizado, o Ministério Público a tomar medidas, não só no âmbito da responsabilização penal, que era uma responsabilidade que ele já assumia, mas principalmente nas ações de responsabilidade reparatória, ou seja, de responsabilidade civil. Então, o Ministério Público passa, a partir de 81, a ter um papel e um protagonismo muito grande no ajuizamento de ações, né? E acaba por escrever uma página maravilhosa aí de uma nova era, que eu chamo de iluminismo, né? De uma fase extremamente importante por conta exatamente dessas disposições da Lei 6938 de 81. Gostaria de saber, porque assim, o arcabouço jurídico é grande, né? Mas a gente sempre vê que há uma dificuldade de implementação, né? De toda uma lei, né? Que ela é tão robusta, mas falta muita coisa. Eu gostaria de saber a implementação, o que o senhor diria, como é que está a nossa política nacional de meio ambiente? Perfeito, foi muito oportuna a sua pergunta, Sucena. Que é um dos pontos que eu tenho batido muito nele, sabe? Eu digo, como se diz aí no linguajar comum de todos os ambientalistas, que nós temos um corpo de regras
muito importante, muito bem articulado, né? Uma Constituição chamada de verde, dados os seus princípios, que são realmente bastante avançados. E a pergunta que se faz é, pois bem, temos um arcabouço legislativo muito bom, muito bem orquestrado, muito bem ordenado. E a implementação? E a aplicação concreta desse maravilhoso arcabouço? Como é que está? E aí me vem aquela frase conhecida de Montesquieu, quando disse que quando vou a um país, eu não olho se esse país tem boas ou más leis. Eu olho se aquelas que existem no país são aplicadas concretamente. Porque boas leis, geralmente os países têm. O que não se tem é uma implementação adequada. E nesse ponto, eu diria, realmente tem razão Montesquieu. Nós temos um corpo de regras extremamente pré-ordenado a uma boa defesa do meio ambiente, mas não temos uma aplicação à altura dessas regras e à altura do incomensurável patrimônio ambiental que nós temos aí para nos defender. Há fora um protagonismo do Ministério Público, né, que tem efetivamente feito um trabalho primoroso na defesa do meio ambiente. É preciso observar que a legislação pátria, né, ela legitima hoje não apenas o Ministério Público para defender o meio ambiente, ela legitima os órgãos estatais, os órgãos paraestatais, a própria sociedade através dos entes intermediários, né, as associações ambientalistas, preservacionistas, e até o cidadão. A Constituição não esqueceu de dar ao cidadão o poder também de levar ao judiciário aqueles que inconsequentemente agridem o meio ambiente, quando disse que o cidadão pode mover uma ação, que é ação popular constitucional, não é? Então, vejam, muitos são os legitimados, mas me parece que o Ministério Público é que acaba exercendo como que um monopólio que eu tenho certeza que ele não quer. Eu acho que quanto mais entidades, quanto mais órgãos, quanto mais o cidadão tiver predisposto, pré-ordenado a tomar medidas nesse sentido, é bom para o meio ambiente. Mas o Ministério Público também não recebe em contrapartida por esse, eu não digo ônus, é um munus que ele exerce com certeza com muita disposição, mas ele não recebe as contrapartidas de ter, por exemplo, um aparato técnico de capacitação para poder acompanhar todas essas demandas, todas essas necessidades que uma boa gestão requer, não é? Mas, basicamente, é isso. A nossa implementação hoje é muito parca. Essa questão da implementação é uma das questões que mais me amargura, que mais me preocupa, sabe? Acho que realmente está faltando um sentido implementador maior. E não por outra, Sucena, eu tenho advogado ao longo do tempo e, ultimamente, eu tenho insistido deliberadamente, insistido muito em algo que me parece extremamente importante. Eu tenho dito e repetido que nós estamos precisando, hoje, diante dessa legislação que nós temos, que sem dúvida é uma boa legislação, e diante desse descompasso implementador, o que nós talvez tivéssemos que pensar com uma certa urgência era em dotar o país de um código ambiental nacional. Pode parecer um contrassenso, você está falando que há uma pletora de leis extremamente importante e de repente você fala, bom, quer mais uma lei agora, um código? Sim, só que um código na verdadeira acepção da palavra, um código que venha a pôr um pouco de freio nessa orgia legislativa, que, embora seja boa, ela é de uma expressividade tão grande que ela começa a se tornar de difícil domínio, vamos assim. Os próprios especialistas se perdem nessa selva legislativa. Então, a minha
insistência é que nós estamos necessitando de um código que venha a aplacar essa orgia legislativa que deslegitima de autoridade a própria lei, né? E a segurança jurídica, que é o que todos nós queremos num Estado democrático de direito, né? Propiciando, então, para esse corpo de regras, um perfil mais assim, sistêmico e de acordo com as nossas necessidades, ou seja, de que qualquer pessoa do povo saiba exatamente o que é que nós temos em mãos para fazer uma boa administração do nosso patrimônio ambiental. Exemplificando, Sucena, eu sei que nós temos vários outros exemplos, mas eu me lembro sempre de um que, quando eu toco nesse assunto, vem à minha memória. A Ford do Brasil hoje está saindo do país, não é? Mas há muitos anos atrás, ela estava pronta para se instalar no estado do Rio Grande do Sul. E, de repente, ela renuncia a sua instalação, que já estava bem encaminhada no estado do Rio Grande do Sul, e vai para Camaçari, lá na Bahia, de onde ela acaba de sair, depois de vários anos, não é? E, na época, especialistas diziam, olha, ela está saindo do Rio Grande do Sul, porque o Código Ambiental, que naquela época o Rio Grande do Sul já tinha um Código Ambiental, e a Bahia também, o Código do Rio Grande do Sul lhe dava menor segurança, né? Menor segurança, era uma lei mais rígida, e o Código da Bahia, segundo se dizia na época, era mais flexível, né? De mais fácil entrosamento com os interesses empresariais da Ford, e ela acabou indo para Camaçari. Ou seja, isso, infelizmente, é algo que acontece ainda hoje. Eu não quero ficar citando exemplos mais recentes, até para não ser indelicado aí, não é? Mas se vê que a guerra fiscal está declarada entre os entes subnacionais, não é? Cada um procurando atrair para o seu território mais empreendimentos, mediante facilitação, flexibilização de regras, não é? Então, essas coisas são perigosas, e quando eu advogo a necessidade de um código nacional, é para que as regras gerais venham de cima para baixo, e não que nasçam de baixo para cima, senão não dá certo. Há o conflito que acaba nascendo de qualquer jeito, e a guerra fiscal que ninguém quer acaba sendo, vamos dizer assim, uma realidade. Então, um código que facilite não só a coordenação de ações dos agentes implementadores, mas que também oriente a legislação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em ordem a quê? A que se tenha um piso de exigências mínimas, ou seja, não importa a capacidade econômico-financeira do Estado, tal, não importa, todos vão se submeter a um piso de exigências. Agora, aqueles que quiserem ser mais rigorosos, que por meio das suas leis locais se tornem mais restritivos, mas que todos tenham um piso mínimo de obrigação para evitar exatamente essa situação que incomoda bastante, né? Com relação a outras legislações, né, que foram sendo criadas, como Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Saneamento, o Código Florestal, que acabou sendo, né, reformulado, agora essa tramitação de licenciamento ambiental mais flexível, né, que é algo polêmico, a Política Nacional do Meio Ambiente, então, ela não conseguiu assegurar que todas essas, vamos dizer assim, essas mudanças que estão ocorrendo pudessem afetá-la? Então, Sucena, conforme eu vinha enfatizando entre os avanços da Política Nacional do Meio Ambiente, um dos que eu disse é que ela, na ausência de um Código Nacional do Meio Ambiente, ela tem hoje sido entendida por uma expressiva parte da doutrina especializada como sendo um Código Ambiental brasileiro, por conta exatamente da forma como ela cuidou da questão, não é? E se costuma dizer também, isso eu repito, inclusive, no meu livro Direito do Ambiente, de que a Lei 6938/81
foi como que uma lei indutora de todas as outras políticas públicas que vieram depois dela a seguir. Ela não só colaborou no enverdecimento da Constituição, né, que muitos dos princípios e dos avanços que se encontram na Constituição você vai localizar lá na 6938 de 81, não é? Mas, além de ter ajudado nesse enverdecimento da Constituição, ela foi indutora dessas várias políticas, como aquelas que você cita, não é? Universalizou o licenciamento ambiental, né? Todos nós sabemos que, antes de 1981, o licenciamento ambiental só existia no estado do Rio de Janeiro, desde 1975, e São Paulo, desde 1976. Nenhum outro estado tinha licenciamento ambiental para as atividades que eram implementadas no seu território. E vem a Lei 6938 de 81 e cria, dentre os seus instrumentos, a avaliação prévia de impacto ambiental, né, no artigo 9º, inciso 3º, e no inciso 4º desse mesmo artigo 9º, o licenciamento ambiental de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente. E que hoje está sendo objeto de uma apreciação no Congresso Nacional, já tendo sido aprovado o projeto inicial da Câmara, estando hoje lá no Senado, sob a relatoria da senadora Cátia Abreu, não é? E que estamos esperando aí a qualquer momento um desfecho dessa discussão a respeito do projeto, que todos nós sabemos que tem avanços também, mas que tem alguns pontos extremamente preocupantes, né, pontos negativos, e que nós que eu digo, que trabalhamos na questão ambiental no nosso dia a dia, queremos que o Senado faça a separação do joio do trigo, elimine certas posturas absolutamente inadmissíveis, não é? E privilegie aqueles avanços que são bons. Ou seja, o Brasil precisa disso. Ele precisa dessa lei, mas óbvio que uma lei que, tal como proposta hoje lá no Senado, ainda não vai nos atender, não vai representar aquele avanço com o qual almejamos por conta de uma série de fatores negativos. Mas eu, como costumo ser otimista, eu estou aqui apostando que nós vamos conseguir escoimar desse projeto já aprovado, todo esse joio aí, e conseguir trazer para a nossa sociedade uma lei que esteja à altura das suas necessidades. No mais, quando você se refere a outras políticas, Sucena, eu diria, como a Lei 6938 foi um instrumento indutor, via de regra, elas se acomodam aos princípios, aos conceitos da 6938 de 81. Mas sabemos também que na aplicação de uma legislação tão variada como a que nós temos, por vezes existem certos conflitos, né? E a Lei 6938 de 81, já com seus 40 anos, ela padece sim de algumas atecnias, necessita de alguma atualização. Ela, no geral, é uma lei que tem cumprido o seu papel, uma lei muito resiliente, é uma lei que veio para ficar, mas que, óbvio, como tudo na vida, precisa de acertamento. Nós precisamos realmente de alguns aprimoramentos e, eu diria, é possível ela colidir com alguma outra política, com alguma outra lei ambiental? Sim, mas, via de regra, isto é exceção, é exceção. Não é que isso ocorre a mancheias aí, em ordem a nos preocupar muito. E aí cabe a nós, né, que estamos aí na linha do judiciário, do Ministério Público, das associações, né, buscar a melhor interpretação possível para esses diplomas legais no momento em que eles possam conflitar entre si. E, doutor, com relação ao CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, dos últimos anos para cá, ele houve, vamos dizer assim, um esvaziamento, né, na composição. E há uma polêmica também da falta da participação mais ativa da sociedade civil organizada, né, dentro do CONAMA. Sim.
Como é que o senhor vê hoje essa situação, que o CONAMA ele tem pelo menos tinha, né, uma força, né, das suas resoluções, enfim, para serem respeitadas também, né, dentro do campo jurídico? Então, Sucena, esse é um dos pontos que eu queria, com muita humildade, sabe, com muita transparência, dizer que é um dos pontos que carecem de um acertamento, né? Logo que o novo governo, o atual governo, começou, depois de algum tempo, percebendo o andamento de certas questões, três colegas, eu lembraria que o nome é o Paulo de Bessa Antunes, que é colega nosso do Rio de Janeiro, ele é o presidente da União Brasileira dos Advogados Ambientalistas, né? E o professor Paulo Afonso Leme Machado, que é um dos, vamos dizer assim, dos fundadores desse movimento do direito ambiental brasileiro, trabalhou inclusive com o Paulo Nogueira Neto, e eu, que fui também convocado para discutir esse assunto, então nós acabamos fazendo com toda o respeito possível, um governo que estava iniciando e ninguém estava querendo dizer que estava tudo errado, que aquilo era uma bagunça. Ou seja, fizemos uma carta aberta ao presidente da República, alertando sobre certas questões que nos afligiam e que, a título de colaboração, estávamos tomando a iniciativa de apontar algumas questões que precisariam ser melhor encaminhadas, né? Uma das questões foi exatamente essa, né? Outra questão que começava a se colocar quando se falava em gestão ambiental, que a gestão ambiental devia se circunscrever basicamente ao ambiente urbano, tendo em vista que outras questões, como as questões que tanto alardeavam como uma das mais importantes, que eram as mudanças climáticas, essa é uma questão que não deveria nos afligir, pelo menos por hora. É o que se dizia, né? Não devia nos afligir. Nós devíamos cuidar do nosso ambiente urbano, de tratamento de esgotos, dotar a comunidade de água potável, cuidar bem do lixo, essa coisa toda, e que a questão climática ficasse relegada à academia. Isso poderia ter alguma importância para nós daqui a 500 anos. Quer dizer, isso não tem sentido se falar uma coisa dessa. E nós tomamos a iniciativa, então, assinamos os três, Paulo Afonso, Paulo de Bessa e eu, uma carta aberta ao presidente da República, colocando algumas situações para o bom desempenho da sua gestão em face do meio ambiente, né? E também da necessidade de se dar o espaço que a própria Constituição quis que fosse dado à sociedade, né? Que aquilo que eu disse, o meio ambiente não pertence a ninguém, pertence ao povo. Ora, se pertence ao povo, ele tem que ter o direito vamos dizer, de influenciar as políticas, de participar das discussões a respeito das políticas, né? Não adianta só se noticiar, é preciso dar real capacidade de interferir no processo, né? De ter informação adequada e participação adequada. E o CONAMA hoje, não, infelizmente, não que eu advogue um colegiado com um número astronômico de participantes. Isso não. Eu sei, eu fui secretário de Meio Ambiente no Estado de São Paulo e eu sei que esses órgãos colegiados são muito importantes. Devem ter paridade de representação. Não pode haver predominância da chapa branca, tem que ter paridade, mas eles também não podem virar um colegiado assemblear, ou seja, uma coisa que se torna quase que inadministrável. Eu acho que o conselho tem que ser mais enxuto, mas tem que ter a representatividade adequada, né? Que haja uma paridade entre aqueles que têm a legitimidade para influenciar nas políticas ambientais.
Como é que o senhor vê a saúde do direito ambiental hoje? A saúde do direito ambiental? Eu acho que o nosso direito ambiental vai indo muito bem. Muito bem. O que talvez não. Ou seja, existem doutrinadores aí muito importantes, né, que buscam esclarecer para a comunidade que não é da área específica, como é que deve ser a interpretação das leis, tal. E como o nosso corpo legislativo é muito bom, como eu disse, via de consequência, nós temos também uma doutrina que eu diria de bom nível, né? A última vez que eu tive a oportunidade de viajar, né, um pouco antes da pandemia, e sempre que eu pude viajar, eu sempre gostei de pesquisar, ir atrás de obras doutrinárias nos outros países, tal, e fundamentalmente sempre me preocupou a legislação italiana, né? Eu sou oriundo, então gosto muito do italiano, tal. Na Itália, na França, sempre pesquisando, olhando as livrarias, na Espanha, em Portugal. E é incrível, Sucena, com certeza você sabe isso tanto ou melhor do que eu. Mas eu ficava, às vezes, meio assim, preocupado. Falava, meu Deus, você entra aqui em São Paulo, por exemplo, você fica impressionada de ver a produção da literatura jurídica ambiental é muito significativa no nosso país, em consideração a esses países tidos como de primeiro mundo, né? Então, eu acho que a nossa doutrina está bem. A jurisprudência, eu entendo razoável. Acho que a doutrina está melhor que a jurisprudência, porque, infelizmente, também assisto algo que me preocupa um pouco, né? Ou seja, é um ativismo judicial que começa a florescer e que eu não sei se é o melhor para a sociedade, pelo menos enquanto entendermos que vivemos num Estado democrático de direito, que é governado pelo império da lei, né? Pelo império da lei. Não por outra, o princípio, vamos dizer, que representa isso, é o princípio da legalidade ou da reserva legal, que está lá na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 2º, que diz que ninguém pode ser privado da sua liberdade ou da sua propriedade, né? Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É o que está escrito na Constituição. Por quê? Nós estamos num Estado democrático de direito em que a lei é que governa o Estado. E o que nós estamos observando aqui é que, por conta desse ativismo, muitas vezes se deixa de lado a lei para se resolver com base num sentimento subjetivo do julgador, que às vezes cria determinados princípios, né, que não existem, que não são princípios positivados. Então, deixam de lado a lei, que é o que governa o Estado de Direito, e passa a julgar segundo o desiderato íntimo e subjetivo de cada um. E, por vezes, entendendo que atos infralegais têm supremacia sobre lei. Outra questão, doutor, é com relação à Convenção OIT 169, a Convenção, né, da Organização Internacional do Trabalho 169, que o Brasil tem ratificado alguns acordos internacionais, né, com relação, que tem a ver também com a área ambiental e com os direitos, né, dos povos originários, enfim. E a gente vê que às vezes é um dilema, né, da implementação também desses acordos que foram ratificados. Juridicamente falando, isso não conflita também com o desempenho das nossas políticas? No caso específico citado por você, dos indígenas, temos aí a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né? E temos outras tantas convenções, tratados multilaterais, de que o Brasil não só é signatário,
porque não basta apenas ser signatário, né? É preciso que depois se cumpra aquele processo legislativo de convalidação da nossa adesão por escrito a um determinado compromisso internacional. Mas desde que um ato dessa natureza, um ato internacional, passe pelo crivo do nosso legislativo, que emite lá, por meio de um decreto legislativo, o aval do nosso país a ele, e que o presidente da República o promulgue também através de um decreto, eles passam a incorporar o nosso ordenamento jurídico. Ou seja, é uma lei interna que nós devemos cumpri-la como se fosse uma lei aqui editada por meio do Congresso Nacional. Então, sem dúvida alguma, por vezes ocorrem esses conflitos, porque as pessoas entendem, bom, mas então nós devemos obediência apenas ao sistema posto aqui pelo Legislativo brasileiro? Não. Nós temos que cumprir os tratados internacionais, uma vez que eles se integraram ao nosso patrimônio jurídico normativo, né, normativo ambiental, por conta de se tornar uma lei interna, e até com uma certa prioridade, por conta de ter um status hierárquico bastante interessante. Então, é possível sim, e eu admito que quantas e quantas vezes na prática se vê o descumprimento dessas normas, achando que elas não precisam ser atendidas, né? Entendo que realmente essa é uma questão sensível, muito sensível, e que nós temos que estar sempre muito vigilantes a respeito desse assunto. E, doutor, a gente está chegando nos momentos finais, e o senhor foi criador das promotorias de justiças do meio ambiente aqui do estado de São Paulo. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância, né, desse processo, né, e quais são as causas que, vamos dizer assim, tem mais ênfase, né, na questão ambiental na atualidade. Perfeito. Bom, eu me lembro, essas coisas estão muito presentes na minha memória, porque eu participei desse momento histórico. Eu estava na Procuradoria-Geral de Justiça como assessor do então Procurador-Geral, que era o Dr. Paulo Salvador Frontini. E em 1983, mais propriamente no dia 17 de outubro de 1983, ocorreu um acidente ecológico muito grave aqui em São Paulo. Ou seja, na construção da rodovia Rio Santos, uma empresa pavimentadora que estava responsável pela construção da faixa asfáltica daquele trecho entre Santos e São Sebastião, lá no litoral norte, estava explodindo um morro para conseguir a matéria-prima, os pedriscos necessários para a construção da faixa asfáltica. E numa dessas explosões, uma pedra gigantesca de cerca de 20 toneladas rolou morro abaixo e acabou atingindo um duto da Petrobras que ligava a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão ao terminal marítimo Almirante Barroso, lá no litoral norte, em São Sebastião. E nesta ocasião, por conta deste acidente, houve um extravasamento impressionante de óleo bruto, de óleo cru, que acabou inundando praias de Bertioga, os cursos d'água ali da região, comprometendo as embarcações rústicas dos caiçaras que viviam na época, causando um prejuízo incrível, não só ao meio ambiente no sentido global, né, no sentido público, mas o meio ambiente no sentido individual também, ou seja, daquelas pessoas que são afetadas por conta de um dano ambiental. Então, do caiçara que ficou impossibilitado de pescar, que passou a não ter como manter sua família, enfim. E aí o procurador-geral, na época, me pediu, falou, olha, dizem que nós, do Ministério Público, somos os representantes da sociedade, e agora? Não vamos fazer nada? Veja, nós estávamos no ano de 1983, e a lei da Política Nacional do Meio Ambiente era de agosto
de 81, ou seja, há 2 anos, nós tínhamos uma lei que já nos autorizava a tomar essas medidas. Lembra que eu falei? Artigo 14, parágrafo 1º. Fica o Ministério Público legitimado a tomar medidas penais e reparatórias em favor do meio ambiente. E no aspecto reparatório, independentemente de culpa. E aí, eu não tenho nenhum pejo em confessar. 2 anos depois da lei, eu não conhecia a lei. E vejam, como representante do Ministério Público, tinha obrigação de conhecer. Mas lógico que a hora que eu precisei, corri atrás de informações de colegas, né? Inclusive do professor Paulo Afonso, que na época era promotor em Piracicaba. E aí que me deram sinal dessa lei, e eu fui ver, falei, puxa, o Ministério Público pode, procurador-geral, pode tomar medida sim, vamos imediatamente tomar uma medida sim. E fizemos uma ação, a qual eu tive assim, a oportunidade de assinar, mais 2 outros colegas, o Paulo Afonso e o promotor da comarca, na época, Bertioga não era comarca, da comarca de Santos. Tomamos a iniciativa e esta foi a primeira ação civil pública em defesa do meio ambiente proposta com base na Lei 6938 de 81, a primeira. E por conta deste desastre e por conta desta ação, nascem em São Paulo as, na época, chamadas curadorias do meio ambiente, vem de curare, né, lá do latim curare, proteger, não é? As curadorias, ou seja, as promotorias de proteção ao meio ambiente, que se chamavam de curadorias, e na época eu fui encarregado pelo procurador-geral a coordenar essas curadorias. Então, falou, daqui para frente, o que acontecer em matéria de meio ambiente, nós vamos ter que tomar prontas medidas. E aí, a par dessa medida que tomamos, na época foi até muito rumorosa, porque nós colocamos a Petrobras no polo passivo desta ação reparatória do dano. Não só a pavimentadora que deu causa ao desprendimento daquela pedra gigantesca, mas também a Petrobras, que se insurgiu veementemente dizendo que o Ministério Público estava exagerando, e que nós dissemos, olha, respeitamos, concordamos que a Petrobras não deu ensejo a esse acidente por culpa sua. Só que a lei não exige culpa para que se responsabilize alguém por um dano ambiental. A lei diz muito clara, independentemente de culpa. Então, Petrobras, concordamos com vocês que vocês não tiveram culpa, mas eu estou colocando você também no polo passivo da ação, juntamente com aquele que negligenciou um cuidado maior, e esse sim que teria culpa, mas como não se discute culpa, colocamos os dois no polo passivo. Ou seja, começamos a implementar aquilo que estava no limbo da teoria. Em seguida, Sucena, você deve ter ouvido falar de um caso que, se não fosse trágico, ele seria cômico, que foi, logo em seguida, 2 meses depois, o caso da passarinhada do Imbu, né? Que foi um evento que causou um dano à fauna silvestre muito grande, ocorrido na cidade de Imbu-Guaçu, então comarca de Itapecerica da Serra, em que o prefeito, a propósito de lançar sua candidatura à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, resolveu, juntamente com seu pai, que tinha uma chácara próxima de Imbu, resolveu fazer uma festa de confraternização, onde a campanha seria iniciada. Aqui eles chamaram de passarinhada do Imbu. E aí, me lembro como se fosse hoje, naquela incipiente coordenadoria das promotorias públicas que eu comecei a coordenar por conta daquele acidente lá de Bertioga, aparece lá o presidente da Sociedade Ecológica do Imbu, mas dizendo o seguinte, olha, nós estamos aqui, somos lá do Imbu, da Sociedade Ecológica tal, e estamos aqui para mostrar para o senhor um convite. E era um convite impresso, Sucena, pasme você, um prefeito que queria ser deputado, né, fazer uma coisa dessa categoria, em que ele dizia assim, prezado correligionário, no dia tal, às tantas horas,
no endereço constante no verso deste convite, que era um mapa dizendo como é que você fazia para chegar lá, tá? Estaremos lançando a campanha do prefeito da Assembleia e oportunidade em que, em nossa confraternização, será servido um churrasco de pássaros, como rolinhas, tico-tico e sabiá. 5.000 pássaros da fauna silvestre. E que, por conta dessa representação que a Sociedade Ecológica nos trouxe, acionamos, então, na época, o IBDF, não tínhamos IBAMA, acionamos o IBDF, e o IBDF, por sua vez, juntamente com o Ministério Público, acionou a, então, Polícia Florestal, hoje Polícia Ambiental. Vejam também como o progresso chega, né? Não é mais só uma polícia florestal, mas é uma polícia ambiental, que é de uma abrangência muito maior. Mas, na época, o 2º Batalhão da Polícia Florestal. E organizamos um flagrante. Como nós tínhamos o mapa da mina, como se costuma dizer, delegado do IBDF, Polícia Florestal, vários repórteres, inclusive, na época, tinha 2 repórteres que ficaram muito conhecidos por conta de militarem na área ambiental. Um foi o Randall de Azevedo Marques, infelizmente já falecido, com um amigo que trabalhou comigo, inclusive, na Secretaria do Meio Ambiente. A Francisca Fagá, que a gente chamava de Chica Fagá, que era da Gazeta Mercantil. Tinha uma repórter do Diário Popular, que agora também não me lembro o nome, e 2 outros repórteres ali da região. E quando nós chegamos ao local, e que pudemos já, pelo cheiro do churrasco que estava ali sendo feito e tal, né, começaram os repórteres aí materializando em provas, por via de fotografias, tudo aquilo. Fomos recebidos de uma forma muito violenta, eram mais de 300 pessoas ali reunidas e que reagiram fisicamente, impondo assim uma situação muito, muito constrangedora para todos nós que ali estávamos. Quebraram máquinas fotográficas dos repórteres, enfim, foi realmente uma situação bastante deprimente. E esta ação acabou, afinal, tendo êxito, né? Nós entramos não só com uma ação penal, mas como uma ação reparatória dos danos causados à fauna. Lógico que não íamos pedir como é que ele devolvesse os 5.000 pássaros, porque já estavam mortos, né? Mas pedíamos, vamos dizer assim, segundo orientação de ornitólogos da época, tal, por outros meios, uma forma de compensar aqueles danos, né? Porque os animais da fauna silvestre não estão dentro do mercado. Como é que você vai avaliar quanto vale a rolinha, quanto vale o tico-tico, quanto vale o sabiá? É bem verdade que uma casa chamada Casa Orestes, que cuidava da venda de animais criados em cativeiro, fez uma avaliação, mas muito precária, dizendo, olha, o tico-tico e a rolinha são aves insetívoras, mas o sabiá é uma ave canora. Então, o sabiá vale, em média, 15... na época eram cruzeiros, 15.000 cruzeiros. O tico-tico e a rolinha, 5.000 cruzeiros. Pegamos o menor valor, vamos, para não dizer que estamos exagerando, o menor valor 5.000, multiplica por outros 5.000 aves, deu 25 milhões de cruzeiros na época. E isso nós prometíamos reverter para entidades que tratavam de animais feridos, né, de animais aprisionados que apresentavam problemas. Na época estava o Zoológico de São Paulo em dificuldade em pegar pinguins que estavam batendo nas costas do litoral, enlameados de petróleo, para financiar um criadouro ali, uma forma de você abrigar aqueles pinguins. Enfim, essa ação foi julgada procedente.
procedente, né? E o prefeito, na época, dizendo, olha, não quero recorrer, já tive muito desgaste disso, quero fazer um acordo. Se vocês me possibilitarem que eu pague em 8 vezes, está liquidada a questão. Tá bem, você vai pagar em 8 vezes, nós concordamos, só que com juros, correção monetária, depositada em conta judicial, com fim, destinação específica. E este, Sucena, foi o primeiro acordo feito em matéria ambiental no nosso país. Porque em matéria ambiental, você é uma ambientalista que eu sei, que preza muito por esse trabalho, né, dos ambientalistas. Você não pode fazer acordo abrindo mão de direitos em matéria ambiental. Você pode fazer acordo na forma como você vai fazer cumprir os direitos. Se uma indústria precisa de 3 precipitadores eletrostáticos, não adianta você falar, mas eu aceito 2. Não, você precisa de 3 para cuidar do meio ambiente, tem que ser 3 e não tem conversa. Né? Não dá para fazer um negócio e dizer que 2 eu faço acordo, não. Mas na época nós fizemos só quanto à forma de pagamento. E esse foi o primeiro acordo que é registrado no livro de um grande jurista, que é o Hugo Mazzilli, que ele diz que esse foi o primeiro acordo em matéria ambiental feito no Brasil e que foi como que que preconizou a que o Código de Defesa do Consumidor possibilitasse os chamados TACs, né, os termos de ajustamento de conduta, que depois esses termos de ajustamento de conduta foram recepcionados pela Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, autorizando o Ministério Público a fazer, não só em matéria penal, mas de consumidor, de patrimônio público, infância e juventude, e daí para frente, né? Acordos. Agora, acordos na forma de cumprir, e não acordos que abram mão de exigências legais. Então, eu estou te contando essas histórias que podem parecer quixotescas e fora de ordem, mas é o que respaldou todo esse trabalho do Ministério Público e que logo em seguida veio com o ajuizamento de uma das maiores ações até então verificadas no país. Lógico que não da envergadura dessas ações, pelo menos em termos econômicos, de Mariana e Brumadinho, mas na época foi a ação de Cubatão, da Serra do Mar, que implicava, segundo estimativas da Universidade de São Paulo, se as obras de contenção de encostas, enfim, de controle da poluição não fossem executadas, implicariam numa indenização de 800 milhões de dólares. Na época não tínhamos no país nenhuma ação com essa expressividade econômica. É uma ação que ficou 30 anos correndo no foro. E há 2 anos atrás acabou de ser julgada inteiramente procedente. Eu tive a oportunidade de assinar esta ação, juntamente com 2 outros colegas do Ministério Público e com a OICOS, União dos Defensores da Terra, que na época era presidida pelo deputado que depois virou deputado, que depois foi deputado constituinte, o Fábio Feldman, que também a OICOS assinou esta ação. Depois de 30 anos, a ação foi julgada procedente e agora estão finalmente costurando vamos chamar assim, um acordão para acabar com essa questão. E eu que estou fora, que já estou aposentado e que fui um dos responsáveis por esta ação, trabalhei na coordenação das curadorias do meio ambiente, eu digo, olha, esta ação não importa qual seja hoje o destino final dela. Ótimo que ela foi julgada procedente, a mostrar que nós estávamos certos. Mas também, se for julgada improcedente, esta ação teve um sentido pedagógico muito grande, porque fez com que aqueles poluidores da época, que degradavam as encostas da Serra do Mar, matando a vegetação que sustentava as encostas e tal, que eles começassem a se mexer e começassem a cuidar a ponto de Cubatão Vale da Morte, como chamava Randall Marx, acabou virando, segundo os últimos prefeitos, Cubatão Vale da Vida. Eu sei que Cubatão melhorou incrivelmente, não há se negar, mas também não vamos exagerar, né? De Vale da Morte para Vale da Vida vai uma distância muito grande.
Agora, querem fazer um acordo, vão se responsabilizar em tomar medidas concretas para que esse progresso em favor do meio ambiente ocorra. Ótimo, ótimo. Esse acordo nós fazemos. O que nós não fazemos é abrir mão dos direitos em favor do meio ambiente. Pois bem, como você me pediu que eu dissesse, foi assim que surgiu o Ministério Público do Meio Ambiente, os curadores do meio ambiente, ou seja, de um desastre, esse desastre de Bertioga, nasceram as curadorias do meio ambiente em São Paulo, que se irradiaram para outros estados e hoje no país inteiro. E não só o Ministério Público Estadual, como antes, mas hoje o Ministério Público Estadual de todo o Brasil, os Ministérios Públicos de cada uma das unidades, mas também o Ministério Público Federal, que estão como instituição em favor dos interesses da população, estão trabalhando inegavelmente para uma implementação que não é eficaz no nosso país, mas que o Ministério Público se destaca nessa implementação. Oxalá que ele seja acompanhado por outros órgãos e entidades, não é? Então, isto foi o nascimento de tudo. Foi o nascimento de tudo, e hoje nós estamos aí em véspera de falar em código ambiental, nós temos uma legislação excepcional, nós temos uma Constituição Verde muito importante, várias políticas públicas aí postas, temos uma série de dificuldades também, todos nós sabemos, né? Estamos aí com essas reuniões como a de Glasgow, sobre as mudanças climáticas, né? Da biodiversidade também para este ano. Sabemos que o nosso país, nesse momento, atravessa uma fase um pouco complicada em termos de uma representatividade ou de um protagonismo mais eficaz, mas, enfim, estamos aí à frente de dificuldades, mas temos que levantar a cabeça, ser otimistas, vamos tentar melhorar o nosso ordenamento jurídico, vamos fazer com que os políticos compreendam a missão do nosso país e que se engajem todos numa cruzada comum e não numa colidência de interesses que não leva a nada. Bom, doutor Milaré, muito obrigada, né, por sua participação e que a gente possa ter outras oportunidades de conversar, né, que são tantos os assuntos, né, que a gente levaria horas, né, tantas histórias também que você pode estar contando aí da sua experiência. Muito obrigada. Um abraço. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, Sucena? Estamos sempre à sua disposição. Grata.